Boa noite, meus irmãos. Nós iniciamos nessa noite mais um estudo bíblico no canal aqui da nossa igreja. Temos estudado o Catecismo Maior de Westminster e chegamos hoje à pergunta 53, falando sobre a exaltação de Cristo. Nós vamos ler a pergunta, depois um texto bíblico, em Atos, capítulo 1, orar e iniciar. Pergunta então, como Cristo foi exaltado na sua ascensão? Cristo foi exaltado na sua ascensão em ter, depois da sua ressurreição, aparecido muitas vezes aos seus apóstolos e conversado com eles, falando-lhe das coisas pertencentes ao seu reino, impondo-lhes o dever de pregar o evangelho a todos os povos e em subir aos mais altos céus, no fim de 40 dias, levando a nossa natureza e como nossa cabeça, triunfante sobre os inimigos, para ali, à destra de Deus, receber dons para os homens, elevar nossos afetos e preparar-nos um lugar onde Ele está e estará até a sua segunda vinda no fim do mundo. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos concede aqui de estudo da Tua Palavra e pedimos a Tua direção para que compreendamos as Tuas instruções, realidade descrita acerca da ascensão de Jesus Cristo e as implicações disso para a nossa vida. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Registro de Lucas em Atos, meus irmãos. Atos capítulo 1, verso 8, verso 9, desculpa. O texto diz: Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. É o registro aqui da ascensão de Jesus Cristo. Então nós temos estudado acerca da exaltação do nosso Senhor. Nós falamos na semana passada exatamente sobre o primeiro estágio da exaltação, que é a ressurreição de Cristo dentre os mortos, o que o glorificou, evidentemente, mas também nós vimos isso, né? A ressurreição estabeleceu um princípio para a nossa ressurreição. E acontece de maneira semelhante com a ascensão que nós lemos aqui. Ela glorifica, exalta a Cristo em diversos aspectos que nós consideraremos, mas também estabelece um padrão daquilo que vai acontecer conosco. Então, nós vamos estudar aqui a ascensão de Cristo e a implicação dela para a nossa vida. Inicialmente, a gente percebe que a ascensão ela diz respeito ao cumprimento do ofício de Cristo. Deixa eu tirar aqui o texto bíblico para ficar mais fácil. Ao cumprimento do ofício de Cristo na Terra. Sim, os eventos que concernem a ascensão, ela tem o seu pontapé inicial com as aparições do Cristo ressurreto. E nessas aparições, Cristo apresenta aspectos do reino, só que agora revestidos com a realidade da ressurreição. Então, por exemplo, um pouco antes, no registro de Atos, capítulo 1, verso 2, o texto diz assim: até o dia em que Cristo, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, ah, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Cristo demonstra aos seus apóstolos, nesse período pré-ascensão e pós-ressurreição, a realidade da sua ressurreição, o seu corpo encarnado, o seu sangue, a realidade de que ele havia ressuscitado material, fisicamente, mas também a finalidade da sua ressurreição: vencer o pecado, a morte, o tentador, implantar o seu reino por meio de uma igreja fiel e missionária e anunciar a sua volta em elementos parecidos à sua própria ascensão. E aí, numa dessas aparições, ele manifesta a autoridade absoluta que ele recebera do Pai para estabelecer aos seus discípulos a grande comissão. Então, essa autoridade, Mateus 28, verso 18, essa autoridade que ele tem, que foi dada no céu e na terra para ele, mas também conquistada por sua vitória sobre a morte, é a força motriz do discipulado que deve ser cumprido através da pregação do evangelho do reino a todas as nações. Então, ele diz aí, Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, é a força motriz. Agora, se a autoridade é a força motriz do discipulado, o discipulado, a evangelização, é a força motriz da volta, do retorno de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus mesmo diz
e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então o fim não virá enquanto o evangelho do reino não for anunciado a todas as nações desse mundo. Enquanto todas não ouvirem, não ouvirem o testemunho dessa boa notícia de salvação. Então esses são os relatos assim pré-ascensão de Jesus Cristo, pós-ressurreição, e tem o objetivo, como dissemos, de ah, apresentar a realidade da ressurreição e a sua finalidade. No que diz respeito ao próprio evento da ascensão, e nós consideramos esse aspecto porque o catecismo trata sobre ele, mas no que diz respeito ao próprio evento ah, da ascensão de Cristo, ele está descrito lá em Atos. Nós lemos o verso 9 de Atos, vamos ler agora do 9 até o 11. Então, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Isso é uma informação importante, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, até que eles não mais puderam ver. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Tem uma ênfase grande aqui, já já a gente chega nela. Então, esse relato de Lucas, ele ressalta a visibilidade da ascensão de Cristo. Isto para que não se duvidasse da ideia de que ele factualmente subiu aos céus, negando a ideia de que a ascensão de Cristo foi uma mera visão, uma espécie de alucinação, uma ascensão espiritual. O registro de Lucas não deixa dúvida de que os discípulos estavam totalmente despertos, de que eles viram realmente o homem, Deus, Cristo Jesus, elevar-se ao ponto de deixar essa terra. A ascensão, então, nesse caráter que ela tem físico e de subida, ela manifesta também a vitória de Cristo, né? É o catecismo diz aí um pouco mais à frente, triunfante sobre os nossos inimigos, coloca Cristo na posição superior aos reinos desse mundo, não mais igual, mas acima dos homens, prestes a assentar-se à destra de Deus, de onde governa o mundo. Cristo, portanto, ele sobe como o rei triunfante, aquele que venceu o pecado, venceu a morte, e agora está acima dos homens e estabelecido também como cabeça de sua igreja, não só numa posição de representação, como cabeça normalmente significa, mas como cabeça também no sentido de líder da sua igreja. Ele é o líder da sua igreja. Filipenses capítulo 9, capítulo 2, verso 9, o texto que fala sobre a ascensão de Cristo ressalta isso muito bem. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. A ascensão, sua exaltação oferece essa perspectiva da sua superioridade, mas também destaca a humanidade de Cristo no céu, o que incorre em implicações para nós. A começar pelo fato de que na sua ascensão, ele continua a interceder, a exercer o seu ofício sacerdotal, ser o nosso mediador. Ele está ali na posição de governo, à direita de Deus Pai, como o catecismo diz para nós, mas ele também permanece sempre a interceder por nós, a elevar os nossos afetos até Deus. O texto de Hebreus, capítulo 7, verso 25, destaca esse cumprimento de Cristo, né? Por isso também pode salvar todos os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não, o que Cristo está fazendo no céu agora? Ele está governando, de fato, ele está nos preparando o lugar, a gente vai chegar lá, ele também está intercedendo por nós. É isso que ele faz na sua ascensão. E como implicação pessoal da sua ascensão, ele também concede dons à sua igreja. Receber dons para os homens significa que ele concede dons à sua igreja. O texto de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7, o texto diz: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, para profetas, evangelistas, pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço, edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos à unidade. E aí o texto continua até o final do verso 14, falando dos objetivos do fato dele ter dado os dons, mas nós podemos resumir com o fato de que ele envia o Espírito na sua ascensão e capacita o seu povo para o serviço do reino na igreja militante, né? Então o objetivo é muito bem resumido no verso 12, a edificação do seu próprio corpo. Soma-se a estes fatores o principal, que é o fato de que a sua ascensão promove uma bendita segurança para nós. Diante da tribulação que envolvia os discípulos ao saberem da iminente morte de Jesus Cristo, o Senhor Jesus apresenta a eles o seu plano. Na sua ascensão, ele prepararia um lugar para nós. É isso que João 14, até o verso 3 nos diz. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aqui onde eu estou, estejais vós também. Então, o ponto de Cristo ir até lá, preparar para nós um lugar onde ele estará até essa sua segunda vinda, quando nos levará a salvo para esse lugar onde ele já está preparando, é uma bendita esperança para nós. Ele leva a nossa natureza glorificada para o céu. Ele assegura a nossa esperança de que nós também seremos elevados como ele foi. Assim, o céu não é mais um lugar inacessível à humanidade. Calvino afirma que a porta fechada por Adão foi reaberta por Cristo na sua ascensão, de tal forma que nele já nos assentamos nas regiões celestiais, como Paulo por vezes expressa neste tempo verbal. Efésios 2, verso 6, ele diz, ó, 2, 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É certo de que essa é a realidade que nós usufruiremos na Jerusalém celestial. E, portanto, é uma bendita esperança para nós ao vivermos a nossa vida. Na medida em que nós temos um representante no céu, tal como nós, com a nossa carne, com o nosso sangue, garantindo que a humanidade redimida tem um lugar na presença de Deus, garantindo a nossa ressurreição e a exaltação em glória à sua própria imagem. E assim nós devemos viver na espera pelo seu retorno, cumprindo, meus irmãos, com a sua ordem, fundamentada em sua vitória e autoridade, com esperança firme, na certeza de que a sua subida aos céus foi uma antecipação da nossa subida às regiões celestiais. Essa é a ascensão de Cristo e as suas implicações para nós, que diz respeito à sua exaltação. Então, que Deus assim os abençoe. Vamos orar mais uma vez e encerrar o nosso estudo nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pelo tempo que tivemos aqui, de considerar esse assunto tão caro para a história da redenção, cumprimento do ofício de Cristo nesta terra, a finalização deste ofício que nos traz tanta segurança de saber que a sua ascensão manifesta a sua vitória sobre os seus inimigos e, consequentemente, também a nossa. De que a sua ascensão diz respeito àquilo que também acontecerá conosco. O Senhor foi nos preparar lugar. Saber que nós somos reconciliados com Deus através do seu sangue, de modo que também habitaremos para sempre com o Senhor. Que privilégio para nós sabermos destas coisas antecipadamente, vivermos a nossa vida moldados nesta esperança, cumprindo também aquilo que a sua autoridade e exaltação ofereceu, que é a grande comissão, o chamado que nós temos de evangelizarmos e de anunciarmos o evangelho do reino a todas as nações. Assim pedimos que o Senhor nos ajude nessa tarefa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Nesse domingo nós teremos aí uma ocasião especialíssima. É o aniversário da nossa igreja, 59 anos, então esteja conosco às 18 horas. Com certeza que você vai ser muito abençoado. Até lá, que Deus abençoe um bom resto de semana e um bom resto de quarta-feira a todos. Tchau, tchau.